Cada célula, cada átomo, cada fibra, cada gole da mesma e antiga água, cada respiração em que o fora e o dentro se misturam, cada partícula decutida, cada enzima, cada feixe elétrico a animar o músculo cansado, cada ínfimo ser que habita o sangue, o ventre, a boca, cada pedaço de alimento mastigado, cada passo e cada vereda, cada pausa e cada música dançada, cada noite repousada numa fronha gasta, cada sonho, cada palavra proferida em vão, cada letra iluminada sobre a porosa pele vegetal, cada toque cálido, cada lábio úmido, cada face estranha e também amiga, cada medo, cada flor perdida entre as páginas de um livro, cada grito, cada móvel, cada camisa e cada meia, cada cão que dorme aos pés do dono, cada gozo, cada dia quando jovem, cada lembrança, cada ganho e cada perda, cada prece, cada figura aberta num polido cobre, cada rodopio e cada pátio iluminado pela lua baça, e cada clichê como um pátio iluminado pela lua baça. Cada gesto ridículo, cada pedra e cada concha esquecidos no fundo de uma gaveta, cada imagem da memória, cada suspiro e a morte, cada vez em que julgaste ser outro, quando estavas a ser tudo aquilo do qual participas, sendo. Quando o Ernesto veio aqui no ateliê, há muito tempo que ele não vinha aqui, né? Há muitos anos. Eu tinha ficado até receoso, assim, porque... Não, receoso no sentido, assim, porque dá a impressão que eu acumulo coisas. Muitas matrizes, muitas madeiras, muitos livros, muitas ferramentas, né? Eu acho que ele percebeu que eu uso tudo. E realmente aquilo que eu não uso eu jogo fora, né? Mas eu acho que todo artista ele busca colher coisas e deixar no ateliê para que elas possam criar raízes na gente. E depois no ambiente. E do ambiente essas raízes procuram ir para fora, né? Que é, no caso, os objetos, as estampas, os desenhos, as pinturas. Então, cada fragmento que está na exposição, ou em diversas exposições, né, é uma parte dessa flora do artista. De uma certa maneira, brotou, né, num período de decantação, né. Eu acho que o artista, de uma certa maneira, ele é como se fosse um Frankenstein. E cada coisa vai colando nele, né? A ideia da colagem, eu acho que é primordial, ela é linda, né? Ela revela muito como o pensamento ele é impuro. Ele é cheio de referências, inclusive de outros artistas, né?
É inegável isso, né? Às vezes, quando um artista ele é muito próximo a você, tanto mestres quanto amigos, quanto uma paixão além mar, né? Você descobre por um livro, assim, uma determinada artista, que você, nossa, como essa pessoa pendura as coisas no teto, ou como esse cara ele trata o espatulado, né? Como ele começa a construir um determinado oceano, assim. Então aí você vai querer se aproximar um pouco mais desse procedimento, porque, de uma certa maneira, quando você olhou, o seu espírito já capturou. Aí você transforma em uma outra identidade, né? Porque o espaço é diferente, a temperatura é diferente, o humor é diferente. O humor conta muito. Essa coisa também oscilante, né? Que nós vivemos, inclusive na política, em um período entre guerras, né? Guerras internas e externas, né? Então, eu acho que o espírito da colagem ele é presente, né? Se nós pensarmos que o artista ele pode ser um Frankenstein, então, constantemente, como no livro da Mary Shelley, ele está se perguntando quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou. Mas a gente tem que caminhar, só não pode querer que o final dessa colagem seja um grande incêndio, né? Frase da Louise Bourgeois, que eu acho muito boa. Você pode aguentar qualquer coisa, desde que a ponha no papel. Tem de fazer para poder se segurar. Esse caderno é que eu comecei em 98 para registrar pensamentos, coisas, leituras, imagens. Fui fazendo desenhos. Nesse livro eu me permitia fazer rabiscos e sem preocupações. Então isso também foi muito bom. Sempre fui muito ligada em sementes. Então eu fiz umas frotagens aqui de sementes. Aqui é uma libélula em que eu fiz o desenho e peguei as asinhas. A questão da obra, quando que fica pronta uma pintura, né? Sempre os artistas ficam encafifados com essa questão. E o Chiró é um que fala que a obra está pronta quando a alma está satisfeita. Transcrevi esse comentário dele. Aqui eu tenho uma transcrição de uma frase da Clarice Lispector sobre metamorfose e do casulo que virou a borboleta, porque comigo eu fiquei impressionada com isso, porque eu achei esse casulo aqui, já estava ligada nessa questão da transformação das larvas em insetos com asas e tal. E eu me fantasiei para uma festa de fim de ano e eu então entrei como se fosse um casulo. E depois eu fui crescendo e abri as asas e escrevi esse longo parágrafo da Clarice Lispector. Como se uma mulher tranquila tivesse simplesmente sido chamada e tranquilamente se erguesse, e sem uma palavra, abandonando sua vida,
amor e alma já feita, se pusesse calmamente de quatro, começasse a engatinhar e a se arrastar com olhos brilhantes e tranquilos, é que a vida anterior a reclamara e ela fora. Gostoso dessas anotações é que eu não tinha preocupação nenhuma em caprichar, em procurar saber o que eu vou fazer, não tinha, era uma coisa intuitiva, muito ligada ao emocional, que eu mandava ver, se estava com vontade de fazer um risco, fazia, se não fazia, e isso foi muito gostoso. Quem sabe eu começo outro agora, porque esse já chegou ao fim. Essa caixa de charutos ficou como invólucro desse livro tão especial para mim, que eu ganhei de uma filha, pequenininho assim, que eu pensei, o que eu vou fazer? Resolvi fazer só colagens. E foi em 2003 que eu ganhei. E com isso eu fui fazendo, até acabar todo o livro. Aliás, foi o Evandro Jardim que viu esse livro aqui no ateliê. Ele falou, você precisa mostrar isso para o mundo, não vai ficar guardado aqui. Então, eu resolvi fazer uma edição, uma publicação. Nós escolhemos o título de Acordo Íntimo entre as Partes. E a Margot fez uma entrevista comigo aqui para saber como é que eu trabalhava as colagens. E foi bem gostoso, porque eu expliquei para ela que eu tenho gavetas com vários recortes de revistas, jornais, um monte de coisa que eu jogo na mesa assim, deixo misturadas e deixo lá vários dias. E vou passando meio com a vista meio lateral, meio de lado, de repente eu acho algumas que podem ser combinadas e que formariam uma colagem. E é assim que eu trabalhei. Esse caderno também é muito especial para mim, porque eu ganhei da outra filha e eu tive um grande prazer em fazendo esses desenhos. Eu acho que ele realmente está me mostrando o caminhar dos meus processos de desenho, de aquarelas, do que me atraía. E cadernos desse tipo são esses. Eu estou tão acostumada, porque a gente leva em viagem, e aqui tem muitos desenhos que eu fiz, depois eu retomo e reforço as cores. Esse foi um que eu reforcei muito as cores depois de algum tempo. Isso é muito gostoso. Eu acho que todo artista gosta de ter cadernos, né?
As datas de 83 é uma época que eu estava pensando bastante em festas juninas, né? É uma coisa que na minha infância foi muito marcante, as coisas de festa junina, né? Eu lembro bem as situações, né, de reuniões de família, em sítios, tinha uma grande fogueira, tinha os balões, né, que o pessoal fazia. E nesse sítio a gente dormia lá no sítio. Então à noite o pessoal passava, os homens jogando truco, baralho, né? Meu pai, os tios, né? Fazendo balão também. E as mulheres fazendo pamonha, coisa de milho, né? E montando a fogueira. Né? Era muito divertido. Para um moleque, né, de 8 anos, 7 anos, era juntar com os primos, né? Também. Sou muito grato ao Mário de Andrade, né? Li quase todos os livros dele, né? Gosto muito dele. Ele é um cara, acho, importante para o modernismo no Brasil, muito importante. Tem um livro dele que ele fala Baile das Quatro Artes, que é o nome do livro. Ele diz que o desenho é uma coisa íntima, não deve ser modulado nem mostrado, deve ser colocado na gaveta. Então eu acho que esses desenhos que estão aqui, eles não são representações, né? Eles são mais uma apresentação. Eu acho que essa coisa de intimidade que o Mário de Andrade falava, que eu entendi, né? É que tem as pulsações do traço, né? As pulsações do traço que eu digo é o seguinte, um traço mais solto, um traço mais construído, né? O coração bate de várias formas. Um traço mais solto, o coração dá um longo, né? No traço mais preciso, onde procura precisão, por ser lento e ter uma tensão maior, o coração bate mais rápido, né? Então acho que essa é a intimidade que o Mário de Andrade falava, né? Isso que eu citei, né? De desenho uma coisa íntima, né? Eu acho que vai por aí. Então o caderno acho que tem essa particularidade, né? Que é uma coisa pessoal, muito pessoal, né? E geralmente esses desenhos que estão aqui, eles não têm uma coisa aqui de representação, né? São mais uma apresentação, né? A apresentação do indivíduo, né? A minha apresentação de como eu sou, né? Ou como uma parte de mim, uma maneira de mim, né? Agindo, né? Então acho que cada desenho tem essa conotação, né? Então é muito íntimo, né? Esse vasinho, né, era um vaso pequeno, né, ele me despertou a ideia de pinturas rupestres, né, de procurar essas coisas dos povos indígenas do Brasil, né, que eu acho que é uma manifestação pré-europeia, né, original daqui do país. Né. Aí depois eu comecei a pensar sobre isso, comecei a pensar sobre a geometria dos desenhos, né, indígenas. Aí eu fiz uma série de gravuras sobre isso, mas sem estudos do caderno de desenho. Bom, a gente, essa época, né, aqui, 83, foi uma época de pós-ditadura, né? Então ainda tinha uma coisa bem carregada, né? Eu tive vários amigos que foram presos, a gente se reunia na casa do arquiteto Vila-Nova Artigas, que estudava com os filhos dele, né? Então a gente ia lá para ouvir coisas, né? Para a gente ter uma orientação, né? Porque é uma coisa muito... Além da gente fugir ou falar por metáfora as coisas, né? Que era o único jeito que a gente podia falar a verdade, né? Senão a gente era preso, né? Ele era muito esclarecedor tudo, né? Teve uma situação que a gente estava querendo pegar em arma, né? Aí a Virgínia Artigas, conversar com ela, que era esposa do Vila-Nova Artigas, né? Contando para ela que a gente estava querendo fazer isso daí, né? Ela falou, mas vocês têm certeza? Vocês têm certeza, né? Eu falei, não, temos sim, porque não dá mais, não sei o quê, né? Eu falei, mas vocês perguntaram para o povo, o que o povo acha disso?
Mas foi a pergunta mais certa que a gente deveria ter ouvido, porque é isso mesmo, né? Que coisa é essa? Sair armado, né? Vai defender o povo estava preocupado com isso. Né? Aí não pegamos, aí o Artigas falou assim, olha, gente, se vocês querem fazer uma revolução, faça com trabalho, é só com trabalho que se faz revolução. Né? Aí foi a deixa para mim entrar no ateliê e ficar trabalhando. Tentar fazer pelo menos a minha revolução. Né? Assim, a colagem, tanto quanto o desenho, elas funcionam uma espécie de trabalho paralelo em relação à pintura. Normalmente eu uso a colagem e o desenho também para criar uma predisposição para a pintura. Não que eu vá fazer pinturas iguais a esses estudos, né, de colagem. Elas são só para uma aproximação, para voltar para o ateliê, para entrar no ateliê e criar uma condição de trabalho. Não necessariamente é uma reprodução ou um projeto, um anteprojeto, não tem esse caráter. O caderno funciona um pouco como uma forma de criar um álbum, né, de elementos externos, né, que de alguma forma eles vão acabar entrando no trabalho da pintura. Não de uma forma direta, é sempre de uma forma indireta, mas eu sinto que aqui eu estou tratando de questões de estrutura, que é uma questão importante para mim, questão de cor, questão de forma, de uma maneira livre. E quando eu chego na pintura, isso já está mais condicionado, já está mais liberado, né? Então, aqui eu posso usar papel, posso usar tecido, posso fazer interferências, né, que eu não faria, seria mais difícil fazer na pintura, né? Usar impressos, usar adesivos, né? Que eu fico colecionando essas coisas para justamente aplicar depois nas colagens, né? Não sei se a gente pode chamar dessa maneira, mas é como se trouxesse a realidade para dentro da pintura, né? É importante lembrar também que a colagem ela trata da questão da fragmentação, que é uma questão presente totalmente na arte do século XX e entra no século XXI também, mas que trata desse modo de vida urbano, né? Que é um modo de vida completamente fragmentado. O homem urbano é sempre um homem fragmentado, né? Então, nesse sentido, eu procuro sempre, de alguma maneira, fazer com que apareçam figuras, né, dentro dessa estrutura. Figuras no sentido amplo, não só na figura humana, mas no sentido amplo da palavra, né? Esse caderno, ele vê a colagem, ou trata a colagem de uma outra maneira. Ele funciona também como um filtro das imagens que chegam para nós através da grande mídia, né? De alguma maneira, elas sempre me atraem essa questão do tratamento da figura humana, né? Como ela aparece nos jornais, enfim, né? Sempre é um modo de vida, é um modo de visão, né? De um determinado ângulo, né? Visto a partir de um lado só. Então, ela vai ser um outro filtro. E o que eu faço aqui é cobrir o fundo, né, e de alguma maneira destacar a figura. Geralmente essa figura está escondida, né, dentro de uma imagem geral, e eu aqui
misturo imagens e acabo selecionando sempre alguns elementos, né? E sempre o que me atrai é a forma de tratamento da figura, as diversas formas, né, de tratamento da figura. E esse tratamento, no fundo, acaba conferindo um tratamento pictórico mais próximo da pintura do que normalmente uma foto ela revela, né? Então é como se isolasse as figuras dentro da pintura, né? E tem uma oportunidade também de juntar com outras imagens que não são necessariamente do mesmo universo, né?